Olá, boa noite. Boa noite, como estão? Oi, Suzumi. Oi, Li. Boa noitinha. Como estão? Tô melhorzinha. Tô melhorzinha. Não tô 100%, mas comparado aos últimos dias, já melhorou bastante. Acabei o TCC, assisti Wicked for Good. Ai, eu preciso assistir. Preciso assistir. Gente, vocês que gostam de Wicked devem estar mais por dentro que eu. Alguém me explica o que aconteceu com as atrizes? Por que elas parecem tão desnutridas? Bebam água. Felizinha que fiz maquiagem artística e fui com ela. Ai, que muito lindo! Ai, que muito lindo! Como que eu pego? Como que pego? Gente, elas estão, tipo, muito magra. Magra, tipo, não saudável. Nesse aqui que falta 1 hora primeiro. Somente você, Estrada, nenhuma oferta de recurso semanal, somente blocos de pavimentação. Gente, tá. Eu que lute. Pareceu pra uns zumbis que usava baixar um clipe e ganhava esse emote. Ah, então não dá mais pra conseguir? Não sei, apareceu nos avisos da roxinha. Ó. Oh. Não, mentira, eu tenho 3 pontos, sim. Pera aí. Mas eu botei no lo-fi, por que foi pra jazz? Vocês gostam de jazz? Ele foi sozinho pro jazz, gente. Sabe o que eu acho que eu vou fazer? E vocês, gente? Acabou? Acabou que eu não falei com vocês nenhum dia dessa semana. Como que foi essa semana de vocês? A minha foi horrível, né? Passei mal. Passei bem mal.
Cansativa, imagino. Gente, todos os destinos são círculos, que caótico. Não fisicamente, mas mentalmente, justo. Pra mim foi puxado fisicamente. Mentalmente também por consequência, né? Porque quando a gente não tá bem no físico. Ui! Obrigada pelo vídeo, Suzane. Acabou a minha estrada, o que vocês querem que eu faça? O louco sabe, né? Trolloco sabe esse roxo aqui. Gente. Ia printar a notificação pra te mostrar e apertei sem querer esconder ela e não trazer de volta. Oh, meu Deus, que erro cruel. Oi, Lid, como está, meu amor? Já bebeu água, toma remédio de temperatura? Eu tô bem. Eu não tô 100%, tô baqueadinha, sabe? Quando a gente fica cansada de doente mesmo. Mas tô melhor. Como está, Lid, meu amor? Oi, Bielzinho, boa noite. Eu passei mal essa semana, por isso que não teve live, gente. Sorry. Meu Deus, agora ferrou. Vou ter que tirar uma das pontes. Misericórdia. Misericórdia.
Esse daqui, na verdade, tem que ser aqui. Nossa, calma. Não tenho ainda, porque tem que voltar. E esse amarelo, o que eu faço? Eu vou botar... Vou botar... Aqui. Putz. Mas eu preciso da... Aqui e aqui. Falta vermelhos, né? Eu sei, mas ué, vocês me dão pouca ponte. Vou tentar uma manobra extraordinária aqui, mas... Não sei se dá tempo. Não sei se dá tempo, eu vou tentar aqui. Não deu. Você já montou sua árvore de Natal? Que gostoso! Eu tô bem, hoje foi um dia de descanso pra mim. Espero que você melhore. Obrigada, eu também espero. Foi muito ruim. Coração Cúcuros, coração de cura, obrigada. Como foi a semana de você, Elide, Biel? Nossa senhora, meu chat do nada agora resolveu funcionar. Nossa, foi muito mal. Vamos tentar de novo? Eu sei que não vai mudar minha pontuação, mas a gente foi muito mal. Acho que a gente consegue melhor. Eu tenho gatitos, então não temos árvore de Natal. Tem uma guirlanda muito bonita, mas eu fui pegar ela pra botar e vi que os ursinhos que tem nela, que é branco, tá tudo encardido. Então agora eu vou dar banho nos ursinhos. Como? Não sei, porque não dá pra tirar eles do enfeite, sabe? Mas eu vou dar um jeito. Mas falou de Natal, essa música tem um clima de Natal, né? É, gatinhos e árvores de Natal não costumam combinar. A semana foi corrida por causa da obra, mas tirando isso, ela foi muito boa. É, pra mim foi uma semana complicada, na verdade. Mas já tô melhorando. Graças a Deus consegui fazer livezinha hoje. Tá quente pra caramba, mas deu certo. Consegui. Pô, mas é sacanagem isso aqui, né? Que eles fazem. Só pra ter que, real, passar todo mundo no mesmo lugar, né? Vou me preocupar menos com a beleza, mais com a funcionalidade. A árvore de Natal só é montada em casa 1º de dezembro. Sério? Faz uns bons anos que eu não sei o que é montar uma árvore de Natal. Eu tenho uma. Paguei caríssimo nela. De uma loja especializada em árvore de Natal. Mas ela é pequenininha, deve ter 1 metro só. Toda bonitinha, toda enfeite rosa, branco, com nevezinha e glitter linda. Mas eu tenho que deixar ela, obviamente, né, no lugar isolado. Aí acaba que eu não tiro ela.
Sabe o que eu acho que eu vou fazer? Isso. Vai desafogar um pouquinho. Positividade, sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas eu tô feliz porque ontem eu ia tentar fazer uma live. Aí eu sentei aqui, comecei a abrir as coisas, preparar tudo. Comecei a passar mal. De ficar sentada aqui na frente, sabe? Aí eu desisti. Mas hoje não. E hoje tá um dia até mais quente do que ontem. Mas eu sentei aqui, liguei o ventilador, abri a janela. Tô bem. Tô com vocês também, tô matando saudade. Ai, irê. Ó, veja. Trollazme, né? Trollazmes. Tinha acabado de pôr ali. Tá vendo? Eu ia precisar de pelo menos... amarelo. Ver essa desgraça. Preciso de mais. Mano, muito difícil não me darem mais ponte. Eu vou ter que usar tudo a mesma ponte. Seja o que Deus quiser. Se hidrate, obrigada. Se você passar mal, fecha a live, pode deixar. Não, eu tô bem prestando atenção aqui, fica tranquilo. Comprei uma árvore de Natal nova esse mês, que eu tinha aqui em casa, já tava toda acabada. Meu pai comprou aquela quando eu tinha 1 ano. E guardamos todo esse tempo. Nossa, uma herança de família isso aí, não é mais uma árvore de Natal. Mano, e agora? Eu não tenho como... Preciso pegar a ponte de volta aqui.
Tá, não deu tão ruim assim. Oi, Dakotinha. Basicamente herança mesmo. Pois é. O bom é que você sempre vai ter um monte de foto pra lembrar dessa árvore, né? Onde tá, Dakotinha, meu amor? Isso aqui foi só pra me ferrar, né? Todo mundo viu. Você gosta de Fallout? Se for jogo de primeira pessoa, não joga. Porque eu fico enjoada. Ora, 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 ora. Calma, nossa, pera. Tá. Ah, nossa, calma. Misericórdia. Vai dar tudo certo. Tem duas casinhas verdes aqui meio perdida, né? Que não consegui conectar. Preciso dar esse um jeito. Nossa, mas aqui trollou que sabe, né? Vou ter que pôr essa aqui e essa aqui. Nossa senhora, esses amarelinhos, o caos do mundo. Oi, Zero, como está, meu amor? Terceira pessoa, jogo de história. Sério, nosso jogo que é jogo de tiro. Eu conheço, tipo, o nome, mas nunca joguei. Também, tô melhorando, Zero. E você? Você tem alguma herança de família que eu guardo com carinho? Não, pior que não. Ficou demais aqui, né? Ai, uma rotatória aqui, né, gente? Tipo assim, nós realmente fomos melhores que da última vez, mas bagunça, né? Morremos pelo vermelho de novo. Difícil sem as coisinhas. Se tiver o código se resgatar, você aceita? Ó, deixa eu ver primeiro. Deixa eu ver o. Deixa eu dar uma olhada no trailer. Se eu gostar, eu aceito sim. Senão dá pra você dar pra alguém que, tipo, vai gostar. Calma, eu não fiz esse ainda. Fiz esse. Eu acabei nem falando pra vocês, né?
Mas é... Ah, muito bom o nome desse rio. Eu tava mal do estômago, né? Tipo, então, meio que hoje, vivi à base de sopa. Então, eu tô me sentindo extremamente fraca. Eu só comi sopa hoje o dia inteiro. Pois é. Aí eu tô meio a bublé das ideias, assim, sabe? Meio fraquinha. Tá um dia quente. Imagina um dia quente e eu só comendo sopa. Eu tô mole. Eu nem lembro o que que era. O que que é o desafio disso aqui? Não lembro. O desafio que isso vai ter uma cor? Tá uma porcaria isso aqui, né, gente? Porcaria isso aqui, né? É fácil, eu deixo esses aqui assim, talvez. 2, 2. Faz caldo. É, então. Vai introduzir as coisas. É. Não, porque tava tão sensível que nem o que eu sempre comi tava dando. Tipo, porque eu como tipo, todo dia praticamente a mesma coisa. É salada, um frango e arroz. Tipo, é isso. Não tem muito mistério. E aí, nem isso meu estômago tá aguentando. Tava passando mal só com isso. Eu não aguento não, quando eu tô doente, eu como do mesmo jeito que eu como dia normais, meu apetite não muda. Então, eu não tenho apetite normalmente, eu como porque eu lembro de comer. Mas o meu problema tava sendo no estômago, né? Não tava parando as coisas no estômago. Então, tipo assim, estou me sentindo fraca, mas sopa é o que para. Oi, Razenko. Você quer fazer que essa criança desista de jogar algo? Como assim? Nossa, mas que mapinha que porcaria, né? Tipo, vamos. Zera tudo, vamos repensar nossa vida aqui. Olha essa desgraça aqui. Olha bem o jeito que eles estão fazendo. Ó. Isso aqui tem que ser assim. Talvez deixar só um aqui. Eu vou ter que pegar, sei lá, né? Misturar o aqui e dar a volta, talvez. Nossa, vou ter que gastar até uma ponte. Gente, que desgraça isso aqui. Ficou horrível. Mano, tinha que gastar uma ponte por causa do laguinho aqui. Pelo menos sopa contém uma de vitamina que fica no estômago. É, então, foi o Jack que fez a sopa pra mim. Bateu legumes frescos e tudo mais, botou o arroz. Então, tipo, deu uma sustância, sabe? Tô bem. Por ter falado outro Fallout. Ah, esse é ruim.
Ou é difícil, não sei. Nossa, mano, o que esse jogo tá fazendo comigo, cara? Ponte, né? Aparentemente. Vou precisar de ponte, um monte de água num lugar do nada, assim. Oi, Robson e Moisés, como você tá? Fiquei com saudade de vocês essa semana. Eu tô melhorando, graças a Deus. Fallout é tão boa a história que até série do jogo na Amazon Prime. Caramba! Assim, eu entendo o argumento de vocês, mas na minha opinião tem muita coisa bosta que também virou série, então eu pessoalmente não uso esse argumento. Ah, eu vou dar a volta, né? Porque vocês colaram a casinha da outra cor, né? Aqui. Eu confio, eu confio. Eu confio que é bom. Eu só tô, tipo, esse argumento específico de, tem série D, não cola pra mim. Vocês estão cansados de saber que eu odeio Game of Thrones e foi uma das séries que o público mais gostou, né? E em minha defesa, eu odeio Game of Thrones desde que eu li o livro. A série nem existia. Eu realmente odiei a coisa, tá? Ai, falando nisso, outro dia eu vi uma matéria, eu dei tanta risada, que era justamente esse cara aí que escreveu Game of Thrones. Ele falou que ele jogou lá um negócio na IA, e a IA reescreveu a obra dele e ficou muito melhor. E aí ele quis processar. Aí eu dei tanta risada, eu falei, lógico que ficou melhor. Tu é um bosta, tua história é uma bosta, que uma IA mal treinada faz melhor. Amei! Trouxa. É uma bosta. Assim, ó, vamos lá. Vou ser muito sincera. Já falamos bastante de Game of Thrones aqui. Eu vou ser muito sincera. Como eu disse pra vocês, eu não gostei desde o livro. A Susan falou, é tudo questão de gosto. Sim, mas é mais que isso nesse caso. Tipo assim, o Game of Thrones tem várias coisas que realmente não são coisas que são do meu gosto. Eu não gosto de coisas com muito gore, eu não gosto de coisa com putaria, mas eu gosto de politicagem, eu gosto de séries políticas, eu gosto de questões políticas, né? E se você analisar, ele tenta, né? Ele se diz político. Mas assim, não é bem politicamente escrito, tá? Essa parte eu gosto de coisa política, eu gosto dessa briga mental, sabe? E não tem isso lá, é tipo fraquíssimo, é uma bosta. Como escrita mesmo, porque antes de ser uma série ele era um livro, né? Eu li o livro antes de surgir a série. E o livro ele é muito mal feito, gente. O livro já é mal feito. Sabe? Para quem gosta de livro, para quem gosta de escrita como eu, para quem fez faculdade de letras, eu tenho uma visão diferente de um livro, sabe? Para mim, ele tem era como ver, tipo assim, um documentário muito feito de um YouTube, isso seria um livro bom. E ele foi tipo assim, um feed de TikTok com um monte de coisa para tentar prender sua atenção e porcamente ligado uma a outra. Essa foi a sensação para mim ao ler Game of Thrones. Foi tipo, nossa, que coisinha só pra chamar atenção, só pra chocar. Porque a parte que é boa, a parte da política,
sabe? A parte de que, tipo, mano, uma big história atrás, nada. Aí vai jogar as coisas, não prende bem, não amarra bem as coisas, entendeu? Porque eu acho que eu já falei isso com vocês, inclusive na semana passada, que, por exemplo, eu tenho medo, eu não assisto filme de terror, eu não jogo jogo de terror, eu fico com medo, mas tem uns que a história é muito bem feita. E aí eu vou assistir vídeo explicando a história, entendeu? Ou seja, eu consigo apreciar coisas, mesmo que não seja do gênero que eu gosto. Assim como eu não gosto de filme de terror, assim como eu não gosto de jogo de terror, e ainda assim tem uns que a história é muito boa e eu vou atrás, eu procuro saber, eu gosto de entender, me desperta uma curiosidade, me desperta um negócio, né? Então, assim, quando eu falo que Game of Thrones é uma bosta, não é só porque tem coisas que eu não gosto nele, é porque ele é uma bosta mesmo, gente. Foi muito mal feito. Sabe, eu entendo que a maioria das pessoas gostou, porque, com todo respeito do mundo, a maior parte das pessoas se impressiona com muito pouco. Entendeu? Tipo, talvez hoje em dia o pessoal não consome mais livro como antigamente. Vocês não têm algo pra comparar. Sabe? Vocês não têm... A maior parte das pessoas nunca leu uma boa história pra poder comprar e falar, puxa, isso aqui não tá tão bom na verdade, né? É que nem se, por exemplo, assim, você só provou 2 tortas na sua vida, entendeu? A da padaria perto da sua casa e a da sua avó. A da sua avó é a melhor torta do mundo. É claro que é a melhor torta do mundo. A outra é a da padaria. Quantas tortas você já comeu? Com todo respeito à sua avó, é claro. Sabe? Então, tipo assim, é uma questão de comparação. Eu não critico muito as pessoas... Assim, num certo nível social eu critico, porque onde já se viu botar Game of Thrones pra família ver. Game of Thrones não é uma série de família ver. Tá? Então nessa parte social rola uma crítica assim de minha parte. Mas, num quesito geral, né, pegando que tipo, ok, tem gente que gosta, vai levando em consideração o público pra qual a série foi feita e pipipipopopó, eu não critico, porque com que essa pessoa vai comparar? Sabe? Então, assim... Mas, assim, então, assim, no geral, eu sempre não gostei de Game of Thrones. Odiei, detestei, tinha asco, tá? Pra mim, ele só pegou uma história rasa, escreveu de uma maneira mal feita e ficou botando um monte de putaria e sangue, e zumbi, e dragão e qualquer coisa que fosse vender. Sério, bem ruim mesmo, tá? Mas eu acho que o meu asgo, ele aumentou quando esse escritor começou a se achar o bonzão. Por quê? Porque ele estava impressionando a massa com uma série que era só visualmente chamativa e mais rasa ainda que o livro? Você tá se achando por isso? Seu pedacinho de bosta. Entendeu? Para querer se comparar ao Tolkien. Nossa, o dia que eu vi essa entrevista, que ele quis se comparar ao Tolkien, nossa, eu mandei meu sincero cala a boca. O Tolkien passou a vida dele criando um universo. Ele criou uma língua. Ele criou mapas e mundos e histórias. Ele criou fauna e flora de um mundo que não existe. Ele passou, tipo, mais do que a existência de muita gente aqui só trabalhando nisso. Se não fosse Tolkien, a gente nem ia ter o D&D como a gente tem hoje. Pra você, seu nerd gordo escroto, bosta, só sabe por sangue, sexo e briguinha infantil, falar que tu é um novo... Ah, cala a boca. Cala a boca. Ali não. Ali, mano, ó, se eu achar um livro de Game of Thrones, eu queimo. Não ofereço nem pra Satanás, que ele não merece isso. Tem gente que acha que Romeu e Julieta é uma história de amor, mas não sabem tudo que aconteceu em 3 dias e morreram em 6 ou 7. Shakespeare. Você quer... Eu topo. Eu topo a gente pegar um dia. Tem dois autores que são muito legais de discutir, que é Shakespeare e Edgar Allan Poe. Esses caras revolucionaram, tá? Por N motivos. E a maior parte das pessoas não tinha capacidade, talvez até hoje não tenha capacidade para entender o que eles estavam tentando falar.
E é muito interessante. E o Shakespeare, principalmente, porque ele escrevia peça, né? A dinâmica de escrever peça de teatro é bem diferente. As únicas coisas que eu leio são HQ e mangás. Ah, então. Mas tá ótimo já, dependendo. Se você lê DC, a DC tem cada mangá, tem cada HQ que é tipo mental, assim, sabe? Tipo, é pra pensar. Eu achei ok, não gostei do final e o excesso de pornô. Parece que ficou somente pra chamar atenção, mas é. Mas é. Ele fez essa série só pra ganhar bilheteria. Só pra chamar atenção. E o pior é que a sociedade comprou, né? Mas da minha visão era tipo um velho escroto balançando uma luzinha e todo mundo, luzinha! E eu tipo, gente, fora as relações incestuosas e achava que tava bombando. Então, ele fazia tudo só pra chocar. Não tinha algo tipo... Existe um grande... Legal que, tipo, paramos mini motorways. E tá tudo bem. Tem um livro muito bom da literatura portuguesa. Como que era o nome agora? Nossa, eu lembro que eu fiz tanta anotação no livro que você abriu o livro tinha mais anotação do que livro nele. Ai, como que era o nome? Que ódio! Era sobre uma casa. Eu lembro que as três primeiras páginas era descrevendo a casa. E não era o Cortiço, até porque o Cortiço é brasileiro. Mas assim, enfim, era a história de uma casa. E resumindo, o grande plot desse livro... Boa noite, Imperado. O grande plot desse livro, o que era? É que tinha uma moça que, tipo assim, ela era muito cobiçada, ela era uma moça fina, né, de uma boa família, tal, e só que ela não gostava de nenhum dos pretendentes dela. E um dia chegou um pretendente muito frufuruzão assim, e eles se apaixonaram, mas a família era muito contra. E ninguém entendia por quê. Porque ele era um bom pretendente. Então ficou essa coisa meio de romance proibido, e eles se esforçando para poder viver esse romance, e eles falando que eles iam fugir. E tem um dia que ele vai lá e eles têm relação, e é muito engraçado. Engraçado porque, assim, a maior parte das pessoas hoje em dia talvez não entendesse, mas eles falam que eles tiveram relação sexual, só que eles mostram isso descrevendo o momento que ele colocou a chave na fechadura para entrar no quarto, entendeu? Só que eles fazem de um jeito que fica ali o duplo sentido, que na verdade a chave era outra coisa, né? E a fechadura era outra coisa, né? E ele abriu foi outra coisa, né? Então, assim, jeitos e jeitos de falar a mesma história. E aí aconteceu, e eles combinaram que eles iam fugir, e aquela coisa linda. E aí, acho que o pai dela descobre e chama ele para conversar. Isso já é o final do livro. Se a gente acha que eles vão estar fugindo para um feliz para sempre. E o pai chama no final do livro e mostra os documentos falando que ele, na verdade, é irmão dela. Só que ele era um irmão dela que ele, o pai, teve fora do casamento, então ele botou para adotar. Então é por isso que eles não podiam ficar juntos, porque eles eram irmãos, só que ele descobriu isso depois que ele já tinha ido lá. E aí o que ele fez? Ele ficou arrasado e foi embora. Sim, que reviravoltas, tá vendo? E aí ele fica assim, enojado, fica com vergonha, fica louco. E aí ele só foge, ele não explica nada pra ela. Porque ele falou assim que ele vai ter que conviver o resto da vida dele sabendo do peso do pecado que ele cometeu, mas ele não quer que ela sofra o mesmo peso. Então ele vai embora, arrasado. Não sei nem como esse menino não se desviveu, de tão perturbado que ele ficou depois de saber disso. E a menina terminou o livro arrasada, porque na cabeça dela, ela ia fugir
dividir com o amor da vida dela e de repente ele some e não deu notícia. Então, mano, é um final assim, não esperava. E tem incesto, mas é um incesto bem usado na minha visão, né? Tipo, tem um motivo dele estar ali, né? É o plot. É o plot triste. Que reviravolta, que tipo de história é essa? É um clássico da literatura portuguesa. Portuguesa de Portugal. Não nossa, né? Não brasileira. Tem uma série que eu vi um monte de shorts no YouTube, assisti sabendo que era pesada, mas curti. Banshee. Então, mas esse é o negócio. Tipo assim, eu acho que eu não sou a favor da censura no sentido de, tipo, não vamos produzir tais conteúdos. Eu sou a favor da censura num lugar do tipo, olha, isso aqui contém isso. Não é recomendado para tal idade. E pronto. Não é sobre tirar, é sobre avisar a pessoa, entendeu? Ai, mas ainda vai ter criança que vai ver filme para adulto. Sim, mas a sua parte você fez. Você botou lá que não era pra criança ver. Se a criança viu, cadê o adulto que cuida dessa criança? A responsabilidade não é sua. Não? Ou quando eles põem, tipo assim, olha, essa série ou esse filme contém violência sexual ou abuso, nananã, né? Porque daí pessoas que têm gatilho falam, puxa, isso aqui não é pra mim. Entendeu? Pelo menos não meteu um boneco. Pior que meteu o Imperado. Ele descobriu isso depois que aconteceu já. Depois da primeira vez deles. Oi, vai. Oi, King, como está, meu amor? Perfeito. Seria classificar. Perfeito, King, é isso. Eu tô melhor. Então, mas ele descobriu só depois. E aí ele ficou perturbado e foi embora, mas ele não quis contar pra ela não ficar com esse peso na consciência também. Porque quando eles fizeram, nenhum deles sabia. Ele descobriu depois. E no momento que ele descobriu, ele só foi embora. Então, eu acho que isso é um jeito de, tipo, usar um incesto da forma certa, entre aspas, ou como um grande plot, né? Tô melhorzinha, graças a Deus. Gente, um aviso prévio, eu colocar aqui, sabe, bota ali uma classificação que você ache boa e descreve lá embaixo, olha, vai ter droga, ou eu tenho uns que eu acho que até tem um site, eu já falei desse site pra vocês, eu só não lembro o nome dele, nunca lembro, mas sempre que eu procuro eu acho ele. Que você joga o nome da série, você joga o nome do jogo, você joga o nome do filme, Parents alguma coisa, que é realmente para os pais. E aí, ele vem, tipo assim, tal filme ou tal jogo, o que tem, o que parece nesse jogo? Esse jogo tem uma cena de nudez, mas a maioria não acha problemática, porque, tipo, é uma cena rapidinha de costas, às vezes eles descrevem a cena, sabe? Tipo, é uma cena, a menina só levanta no rio e aparece, tipo, a bunda dela por 3 segundos, mas não é focado de uma maneira erotizada, é rapidinho, e pipipipopopó, sabe? Então, tipo, eles explicam certinho, tipo, não, nesse jogo tem muita violência, o foco é nisso, muita gente tem a cabeça arrancada e tem desmembramento, tipo, é um site que realmente ele te explica o que tem naquele negócio ali, para você decidir se é ok ou não pro seu filho. Isso eu acho legal. A Ivy chorou? Não, é que você não viu o Imperado. É que ele tinha sido um filho que o marido teve fora do casamento. Então, o marido despachou essa criança. Então, ninguém sabia que eles eram. Nem a mulher, nem a mãe sabia que... Entendeu? Porque era um filho fora do casamento. Só o pai sabia. E foi contra. O pai não falou, não. Porque o pai tava só tentando evitar. Aquela época eram outras épocas, né? Era mais fácil controlar as pessoas. Tem um site chamado Does the Dog Die, que junta um monte de informação assim. Então, isso eu acho legal. Porque daí você pode ir lá e falar assim, olha... isso aqui pra mim tá de boa. Ou tipo, não, isso aqui é muito pesado pra mim. Tem uma classificação até, porque assim, violência extrema. Olha essa sacanagem aqui, né?
Violência extrema, né? Abuso de qualquer tipo, eles têm aviso, né? Mas sabe um aviso uma vez que eu vi, eu achei muito fofo? Violência contra incapaz, seja idoso ou criança. E eu achei, tipo, cara, fofo especificar. Sei lá, eu achei fofo. Oi, mestre. Obrigada, Radenko. Era pra eu estar mais cedo aqui, mas meu PC teve tela azul. Oh, poxa. A parte engraçada é que você não sabe. Eu acabei de testar 2 jogos e não teve nenhuma tela. Ué. Os meus jogos mostram classificação drogas, violência, extrema crueldade quando ver uma animação aplicando. Então, mas isso aí não. Isso daí justifica o drogas, né? Violência extrema, imagina, por ser uma guerra, crueldade deve ter tido alguma coisa também, né? Não acho que foi só os 3 só pra isso, sabe? Exatamente, Suzumi. Sabendo, a pessoa sendo avisada, ela toma a decisão dela, sabe? Tem centenas de mídias possíveis que o nome tem várias discussões. Então, eu acho até que esse daí, ele faz muito mais sentido, porque, tipo assim, olha o nome. Às vezes a pessoa não quer ver morte de bichinho. Às vezes é sensível pra ela. Às vezes ela acabou de perder um bichinho e ela não quer consumir um jogo, um filme, uma série, que ela vai ter que ver um bichinho morrendo. É uma coisa bem específica, mas às vezes tem. E aí, entendeu? Gente, eles estão fazendo de uma maneira tão blé isso aqui, não? Não? Só tô anotando. Anota. Vou dar tela azul? Não, exatamente. Exatamente. É o que você tinha falado mesmo. Tá, mas por que que esse amarelo tá aqui, esses amarelos estão aqui? Calma, amarelo! Vou botar você aqui. Pergunta principal já respondo em cima. E depois as outras. Me faz lembrar de um clipe e aí todos os bichinhos morrem. Então. A gente às vezes fica tão presa numa coisa que, né, é óbvio, tipo, violência extrema é óbvio. Mas tem várias outras coisas que podem gatilhar, né? A tela azul que levei é sempre o mesmo erro. O que será que é? Música jazz gostosa, né? É o mesmo joguinho de sempre, é só a playlist de jazz ao invés do lo-fi. Mas eu me perdi mesmo. O que a gente tava falando no carro. Por que a gente começou a falar de livro? Eu vou meter uma rotatória aqui, cabe? Tá tão esquisito isso aqui, gente. Então, mas por que a gente chegou nessa conversa que Game of Thrones é ruim mesmo? O que foi antes de tudo?
Ah, foi que alguém falou que porque virou série, né? Que o jogo é bom porque virou série. O cachorro morre? Não. Pergunta o seguinte: alguém vai embora sem se despedir? Sim. Ai, que legal. Nossa, tem umas casinhas soltas aqui igual orégano, né? Sim, foi Fallout. É verdade. Eu queria lembrar onde tudo começou. Achei engraçado assistir uma imagem do Mario de terno para informar que, diferente do Japão, a Nintendo apoia o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Ué. Oi, Luiz. Como está, meu amor? Tô dormindo aqui vendo, vou descansar. Boa noite, Lid. Obrigada por ter aparecido aqui, mesmo estando tão cansadinha, meu amor. Durma bem, fique bem, viu? Gente, eu vou, porque, né? Ué. Misericórdia, que bagunça, então. É como se o Mário viesse ao público dizer eu apoio, diferente deles. Ah, tá, como se o próprio Mário estivesse falando. Vi uma por cima pergunta se Fallout um monte assim. Sério? Oi, Jog! Misericórdia, que bagunça. Tá horrorosa esse daqui. Tá péssimo. Não sei nem como tá funcionando. Tá triste. Aliás, eu tô vendo um vídeo de 3 horas só sobre a lore do Mortal Kombat completa, porque eu sou maluco. Mano, eu tenho um vídeo de 9 horas pra ver sobre a lore de Sonic. Todos os negócios de Sonic. Se algum louco quiser ver comigo, vamos ver. 9 horas. Tem aranhas? Não. Tem insetos? Sim. Mas é que a aranha não é inseto, né? A aranha é um aracnídeo. O aracnídeo é considerado um inseto? Não é um artrópode? Não, ó, aracnídeos não são insetos. Tô certa. Tô certa e a pergunta também. Então, tem aranhas? Não. Tem insetos? Sim, tá certo. Aranha não é inseto? Aranha é um artrópode. É um aracnídeo. Pra mim é tudo igual, mas não é igual. Não é a mesma coisa. Eu aceito ver contigo, gosto de veria, gosto de Sonic. Sério, gente, se vocês são loucos, eu também sou.
Vamos, por favor. A gente pode fazer uma live 9 horas só você vendo esse vídeo, daí você capota na cama e dorme, tipo um fim de live. Assim, eu até tenho 9 horas de live pra pagar pra vocês, né? Mas vocês querem usar a live pra isso? Tô melhorando também, meu amor. Mortal Kombat tem lore? Claro. Tudo? Tô certa. Dá até banho. Tô certa. Esse é meu jeito ninja de ser. É rotatório. Aí eu queria pôr uma rotatória aqui, tá? Darei um jeito. Meu Deus, o vermelho aqui. Calma, vermelho! Ai. Nossa, olha quanto vermelho. Como que eu... Eu vou, né? Eu vou... Nossa, essa música clássica do nada. Tá acabando de dar, tá, né? Oi, Copke! Quanto tempo? Como tá, meu amor? Tá acabando tudo aqui. Isso parece... Matite? Vou voltar para as músicas felizes. Música feliz. Não vamos olhar para essa cidade que tá nas últimas, não. Vamos ficar felizes. Yeah! Mano, essa cidade tá uma bagunça, tá horrorosa. Ai, Amarelo, você não quer mais inventar graça, né? Não tem mais o que você inventar, né? Rotatória, rotatória pra tu, rotatória pra tua mãe, rotatória. Tá? Rotatória. Não quero mais saber, rotatória. Nossa senhora. Aqui não cabe, né? Então vai tu, vai tu. Misericórdia. Vitória. Meu Deus, o negócio explodindo e a casinha aqui do lado. Ah! Pô, 2.400, mano. A gente foi longe na real, hein? Rotatópolis. Eu gostei, tá? Rotatópolis. Eu gostei. Eu faria essa cidade. 9 horas somente de Sonic pra gente terminar a live assim, chorando, assim. Gente, se eu soubesse desenhar, eu desenhava Sonic. Como eu amo Sonic. Sonic é o caramba, né? Eu desenhava o Shadow. Rotatópolis é real, mano, sim. Eu tô melhor, Cop, porque eu passei a semana doente, mas tô melhor. E você, como você tá? Nossa, mano, a gente foi muito bem, tá? Nossa, mas as pessoas ainda foram melhores. Tô triste. Mas tô feliz ao mesmo tempo. Meio que fomos bem, apesar de tudo.